Olha só, pessoal, eu mencionei com vocês na abertura do programa ainda há pouco e tenho falado sobre isso nas redes sociais, nos programas que a gente exibiu essa semana, que a gente ia ter uma entrevista muito interessante, na verdade, muito oportuna, relevante, com o doutor Alessandro Marimpietri, que é psicólogo e é escritor também. O doutor Alessandro, ele tem tido uma missão que não é inglória, é necessária, de letrar, de trazer tranquilidade, de trazer, apontar caminhos e principalmente de fazer com que os pais, né, as famílias façam novas perguntas diante do contexto que a gente tem vivido, que é esse século XXI. Não é fácil ser pai, ser família no século XXI. A gente está indo para terceira década, né? A metade da terceira década do século XXI, a gente está indo para 2025, e a gente precisa de pessoas pensando sobre esses novos caminhos. O doutor Alessandro é uma dessas pessoas, porque não existem referências, não existem muitas fontes de pesquisa, a não ser aqueles pessoas do nível dele trazem para a gente, né? Mas na nossa prática, a gente não viveu isso nunca, né? O que funciona hoje, o que vai funcionar amanhã, o que já não funciona mais, está muito acelerado. Então, pais e professores estão dentro desse contexto. Um dos maiores desafios encontrados por eles, né, por pais e por professores, é, sem dúvida, ensinar, trocar, orientar crianças e adolescentes nos tempos atuais. Ainda mais numa página em que professores são mediadores e curadores de conhecimento. Então, dedicar tempo de qualidade, eu acho que assim, é um termo mágico, né, milagroso, muito potente, em tempo de qualidade, para a gente poder construir essas jornadas. E o doutor Alessandro tem sido muito exitoso. Ele é natural da Bahia, ele não tem muito sotaque, mas não, achei que você perdeu um pouco o sotaque baiano, viu? É escritor, psicólogo, professor, neuropsicólogo, doutor em ciências da educação. Ele trabalha há mais de 20 anos fazendo atendimento clínico para crianças e adolescentes, além de realizar conferências sobre temas relativos à infância, à adolescência, educação e saúde em escolas e congressos e eventos em todo o Brasil. Fazer essa entrevista não foi simples, a gente está na cola dele pelo menos há 2 meses. Já vou logo lhe entregando. O fato é que ele está aqui conosco para a gente poder conversar sobre esses temas todos. Doutor Alessandro, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que é muito precioso, mas obrigada por topar falar sobre isso dentro de uma outra plataforma, que é essa plataforma nacional de comunicação, que a gente está em TV e internet ao mesmo tempo. Então, bem-vindo. Eu que agradeço o convite e parabenizo a vocês pela pauta. Claro que eu sou suspeito, que eu acho essa pauta ultra relevante e para mim é uma alegria estar aqui conversando com todo o Brasil, mas especialmente com o povo dessa cidade incrível que eu conheço de perto e que já tive a possibilidade de estar aí algumas vezes. Doutor Alessandro, a gente mencionou, eu mencionei plataforma ainda há pouco, e você escolheu múltiplas plataformas também, né? Ser escritor dentro das especialidades acadêmicas e médicas às quais você se dedica, também foi um caminho encontrado para chegar de outro modo, com uma outra mídia, que é a literatura especializada. Me fale um pouco do que você tem escrito. Claro que a gente vai falar do livro do tempo, claro que a gente vai falar dos seus últimos livros, né? Mas eu queria que você me falasse sobre essa escolha e a relevância dela dentro dessa sua missão. Eu inauguro o meu ofício como escritor fazendo literatura para infâncias. E isso não foi uma escolha, não fui eu quem escolhi, eu fui escolhido. Eu escrevi o meu primeiro livro na seguinte circunstância. Meu filho, à época da pandemia, tinha 8 anos. Desde que ele nasceu, eu coloco ele para dormir, primeiro no meu antebraço, depois deitado em cima de mim. E quando nós estávamos na pandemia, nós tentamos, eu e ele, fazer como fazíamos antigamente, colocar ele para dormir em cima de mim. Só que ele já estava grande, com 8 anos. Não cabia direito, ficou meio desajeitado e tal. A gente ficou ali rindo daquela situação, que a gente ia ter que aprender a fazer isso de novo. Foi então que ele parou, olhou no fundo do meu olho e disse assim: Meu pai, quando eu for um adulto e você for um velhinho, você deixa eu te colocar para dormir em cima de mim? Aquilo me tomou de uma maneira muito forte, eu fiquei sem saber o que dizer, fiz um sim com a cabeça, abracei ele forte, coloquei ele para dormir. E quando ele adormeceu, eu pulei da cama, fui ao computador e escrevi o meu primeiro livro, que se chama Quando Somos Um Só, porque ali eu tive a dimensão de que todo o meu estudo, tudo aquilo que eu professava teoricamente, estava ali encarnado na experiência
do meu filho, na vivência do meu filho comigo. E ali eu tive a certeza de que filhos que são amados, protegidos, cuidados, respeitados, eles têm uma chance muito maior de respeitar, de amar, de cuidar e de fazer um enlaçamento social mais criativo, mais plural, mais interessante, menos violento. Então eu escrevo Quando Somos Um Só para o meu filho, uma carta de amor para ele, mas para todos os pais, todas as mães, todos aqueles que se dedicam a cuidar e educar crianças e adolescentes, porque quando a gente escreve um livro, a gente escreve para o mundo, a gente não tem a menor ideia de como as pessoas vão interpretar, e foi assim que eu inaugurei esse meu ofício novo de escritor. Agora, depois, em 2023, veio O Que é o Tempo, né? E também a partir de uma pergunta desse filho que já tem 11 anos, né? Tinha 11 anos o ano passado, que é um livro que tem lhe levado a outros públicos e num momento muito oportuno, onde as pessoas estão precisando de qualidade nessa produção de conteúdo voltada para os tempos de hoje. E aí você foi escrevendo, escrevendo, né? Tempo é dinheiro, sabe? E foi indo, fazendo as perguntas que a gente não está dedicando tempo a elas, nem de pensar sobre elas e nem de respondê-las. Então, assim, Quando Somos Um Só foi uma grande forma de começar, e aí quando você chega no outro livro, você já tem um livro de nível de entrega, já atuando numa plataforma que é gigante. Mas aí a gente, dentro disso que você escreve, que você fala nessas conferências, o papel da afetividade na educação é recorrente dentro das suas falas. Vamos começar sobre isso? Vamos, a afetividade até bem pouco tempo atrás, a gente separava ela de outros campos. Então a gente acreditava que era possível pensar sem sentir, que era possível criar sem sentir, que era possível aprender sem sentir, que era possível inventar, que era possível decidir, que era possível escolher. E hoje, com os estudos que a gente tem de neurociência, a gente sabe que isso é absolutamente impossível. A afetividade está no lastro de todas essas experiências humanas, com uma centralidade muito maior do que aquela que a gente supunha. Então, dá lugar, dá voz ao afeto, aos sentimentos, a essa dimensão intangível que a gente tem na nossa espécie, na nossa vivência humana, é absolutamente central. E quando a gente fala de educar, mais ainda, ninguém aprende se não for afetado pela experiência do aprendizado. Ninguém aprende se estiver em absoluto equilíbrio. Aprender, toda a chance de aprendizagem, de educação, ela se dá através das pessoas. O Paulo Freire dizia isso. A educação ela não vai transformar a realidade, ela vai transformar pessoas. E essas pessoas é que vão transformar a realidade. E a melhor maneira de transformar a vida das pessoas é através do afeto, é através da conexão. Por quê? Porque a nossa existência, ela precede o nosso nascimento. Uhum. Se eu, Alessandro Marim Pietro, estou aqui hoje conversando com vocês, todos que estão nos ouvindo, é porque alguém me amou, me cuidou, me deu nome, me ensinou a andar, a falar. Se alguém não parar a sua vida para dedicar um tempo para proteger e cuidar, nós que somos seres humanos, a gente não existe. Então a gente é dependente de outro humano para que a gente exista. E essa noção de interdependência nos coloca de maneira muito capital no cerne da dimensão do afeto. Toda a existência humana e todos os feitos humanos, eles existem graças à dimensão afetiva. Então nós precisamos dar lugar, dar centralidade, dar voz a essa dimensão, porque é isso que nos faz, é isso que nos conforma. Doutor Alessandro, é a primeira vez na história da humanidade que nós temos 5 gerações convivendo. Isso dá a oportunidade de uma criança de 8 anos conversar com um adulto de 80 anos, de 90 anos. Né? A gente tem baby boomers X, Y, Z e os alfa, dos 2010 para cá. E os pais, eles estão convivendo com uma geração nova de seres humanos, portanto, de filhos, de pessoas, de familiares, que é nova em todos os sentidos. A palavra nova, ela expandiu de tal forma, porque não é só sobre ser alfa e ter nascido em 2010, é sobre um contexto geracional também, e de transformação e de aceleração, e as famílias estão, ou elas estão paralisadas, ou elas estão muito assustadas, ou elas estão sem um direcionamento. Eu acho incrível como você conversa com elas sobre isso e o contexto que você explora. Queria dividir com o meu internauta e meu telespectador essa sua percepção. Eu acho que você toca num ponto central e eu ampliaria ele dizendo o seguinte: nós dois, eu e você, numa mesma vida, a gente cruzou cheque e paga com Pix. A gente colocou uma ficha de metal no orelhão e usa o smartphone.
A gente pegou uma tampa de caneta Bic para desenrolar uma fita cassete e a gente ouve música numa plataforma de streaming. Ou seja, numa mesma vida, eu tenho 48 anos, em 48 anos de vida, eu vivi coisas absolutamente diferentes, absolutamente opostas, numa velocidade que, do ponto de vista de tempo histórico, é nada, é uma vírgula. E se a gente for comparar a minha relação com meu filho, a minha relação com meu pai, a minha relação com meu avô, entre meu pai e meu avô havia diferença, entre eu e meu pai havia diferença, mas tanto meu avô, meu pai e eu estávamos na modernidade, num tempo onde o mundo tinha uma característica muito específica, muito peculiar. Mas entre eu e meu filho, essa diferença é de 180 graus. Eu sou formado na égide moderna positivista e meu filho é neotribalista. Ou seja, é uma coisa completamente diferente que nos obriga, enquanto pais, a eu não tenho um modelo novo para colocar no lugar. Eu não quero replicar aquele modelo em que a gente era autoritário, violento, silenciava as crianças. E, e eu não quero repetir o modelo velho, não tenho um modelo novo. Como é que eu faço para criar esses meninos e meninas de maneira saudável, bacana, respeitosa, afetiva, amorosa, firme, com limites, com gentileza e com firmeza? Como é que eu dou conta disso? Então, eu posso dizer de maneira muito direta que ser pai e ser mãe hoje é muito mais difícil do que já foi na nossa história recente, porque nós não temos essas referências e temos que trocar o pneu com o carro andando. A gente cria os nossos filhos e aprende a criar os nossos filhos à medida em que a gente vai criando. E tentando, e acertando, e errando. Então, claro que eu tenho me dedicado a iluminar alguns caminhos para os pais que estão nos ouvindo, mas com muito respeito. Porque aqueles profissionais que têm a resposta pronta, a fórmula certa, os 7 caminhos da felicidade, os 8 caminhos do amor, eles podem vender essas fórmulas, etc. Mas nós dois sabemos, e todo mundo que está aqui sabe, que no que concerne a criação de filhos, aquilo que se aplica a Chico não dá para Francisco. Então não é tudo que a gente pode fazer exatamente da mesma forma com os nossos filhos. Então, é pegar todo esse manancial da ciência, é pegar todo esse referencial teórico e transformar isso num saber. O saber tem sabor, vem do mesmo lugar, é uma experiência. E cada pai, cada mãe vai precisar criar a sua maneira de traduzir tudo isso para a realidade daquela criança, daquele adolescente. Senão a gente vai tentar encaixotar esses meninos e meninas em uma série de caixinhas que não vão ser protetoras, que vão silenciar a sua pluralidade, a sua diversidade. Então, pais e mães que estão aqui me ouvindo, eu sei que é difícil, compartilho com vocês essa dor, porque também com meu filho muitas vezes eu não sei o que fazer, mas a minha proposta é sempre que a gente dê a mão e possa pensar juntos em alternativas que não serão absolutas, mas que nos trarão algumas chances de caminho que são bastante interessantes. Interessante é que a família, que é a primeira escola, ela delegava e delega mais ainda hoje à escola resolver questões que envolvem hierarquia, impor limites, códigos, né? Códigos que são entre pais e filhos e coisas que antes já não tinha tanta clareza antes, assim, no sentido da gente conseguir consolidar uma metodologia. Imagina agora. Então, como é que é essa tensão entre família e a escola muito sobrecarregada, né? A escola sempre foi um palco de transformação, mas agora ela também é um palco de confusão, né? Porque ela tem que dar conta de várias coisas. Agora falando para professores, para escolas, como que a escola lida com isso? A escola é, para mim, a maior representação de um projeto social civilizatório. As pessoas vão na escola no século XXI para se humanizarem, para aprender a conviver sem se destruir. E isso é imenso. A escola tem um papel capital no nosso funcionamento enquanto sociedade. Merece respeito, tem que ter um lugar de destaque. E minhas amigas e meus amigos professores que estão me ouvindo, toda a minha admiração e meu respeito. Sou professor, sei o que é esse ofício e sei da importância do nosso papel na construção de um outro enlaçamento social. Mas escola e família respondem e operam de lugares diferentes. Sim. O que a família faz é uma coisa, o que a escola faz é outra. Mas essas diferenças, elas são complementares e têm o mesmo objetivo, que é transformar a vida desses meninos e meninas para que eles possam construir uma história pessoal, mas fundamentalmente coletiva, diferente da que a gente está vivendo. Então, isso não é pouco.
Não adianta a gente imaginar que a escola vai poder assumir o papel da família e não adianta a família ter essa ilusão de que a escola vai dar conta daquilo que compete a nós. A responsabilidade de educar é em primeiro lugar da família, mas ela não está sozinha. Ela está com a família estendida, ela está com a praça pública, ela está com o Estado Democrático de Direito, ela está com as escolas, ela está com a comunidade, porque criar filhos é uma responsabilidade coletiva. As crianças e os adolescentes são uma responsabilidade de todos. E quando entra a escola vai fazer um papel de quê? De uma formação institucionalizada, de uma educação formal, que deve dialogar com a família, mesmo que haja divergências, esse diálogo precisa existir. Para quê? Para que a gente encontre uma pauta única, que essa pauta se unifique, que essa família respeite e honre o papel da escola. Não é que não haja divergência, eu posso discordar da escola, não tem nenhum problema, mas faço isso no campo dos adultos para construir um cenário socioeducativo mais efetivo e que consiga proteger esses meninos e meninas dessa tsunami de transformações, dando a eles régua, compasso, norte, bússola, farol, para que eles possam construir uma outra história, como sujeitos, ou seja, de maneira individual, mas fundamentalmente como coletividade. E acho que a escola cumpre bem esse papel hoje. A escola está se vendo às voltas com um número de transformação nos seus extramuros difícil de acompanhar. Então, a escola, o meu recado é: vamos honrar aquilo que da tradição, do passado, precisa permanecer, vamos ter a coragem de abandonar aquilo que não cabe mais e vamos construir um cenário educativo que abra as janelas e as portas para o mundo entrar. A escola precisa chamar o mundo para a conversa, precisa estar pronta e preparada para lidar com os desafios do mundo, porque é nesta realidade que as nossas meninas e os nossos meninos vão viver e é sobre essa realidade que eles vão precisar trabalhar e operar alguma transformação. Doutor Alessandro, você fala com uma clareza e uma honestidade que, assim, é emocionante ver, assim, porque tem pouca gente falando com essa clareza, de reconhecer as dificuldades, os desafios, as tensões, né? Por exemplo, as telas, né? Você até tem uma frase que eu anotei aqui, a primeira ideia que precisamos desconstruir é dos nativos digitais. Né? Então, assim, as telas, por exemplo, o mundo inteiro está dizendo, não, tela não, tela não. O mundo inteiro está falando sobre isso, com raríssimas exceções. A gente vê na Europa, vê na Ásia, vê nos Estados Unidos, vê no Brasil, na América Latina como um todo. Então, assim, mas as famílias não estabelecem o limite das telas e a escola tem que estabelecer o limite das telas, né? E as telas, elas estão aí, é a dor e a delícia do que temos hoje, né? Porque a tela também ela é esse veículo, né? A tela, ela é um caminho irreversível, né? E quando você fala dos nativos digitais de desconstruir, quando eu vi você falando sobre isso, caramba, é a primeira vez que eu escuto alguém falar disso. Eu fiquei muito curiosa quando você menciona isso. E nós que vivemos, né, em cidades que têm turismo, a gente sabe que se eu for à tua cidade, e alguém for lá me vender um souvenir, quando ele perceber que eu não tenho o sotaque, o jeito de uma pessoa local, a abordagem dessas pessoas tem que ser diferente, porque eu não entendo bem como é que as coisas funcionam ali. A mesma coisa se você vier aqui à Bahia, na igreja aqui de Nossa Senhora do Bonfim, você vai ter uma abordagem tal. Como é que a gente conversa quando a gente está na nossa cidade, nesses lugares turísticos? A gente diz logo às pessoas: olha, eu sou local, sou nativo, sou daqui. Sim. Isso quer dizer o quê? Há 48 anos, no meu caso, eu vivo, moro, entendo essa cultura e, portanto, eu estou preparado para compreender esses mecanismos simbólicos que estão inerentes a essa experiência do turismo. Quando a gente diz que as crianças que são contemporâneas ao digital são nativos digitais, essa é uma ideia de mercado para vender a ideia de que eles estão prontos, nasceram prontos para os desafios do digital. E isso é uma mentira. O fato das crianças saberem manejar o aparato tecnológico que suporta a experiência digital não os deixa preparados para driblar os desafios simbólicos que eles imprimem à sua vida. Quem tem que fazer isso somos nós adultos. E pais e mães que estão aqui nos ouvindo, não fiquem constrangidos porque eles sabem manusear mais o celular, o computador do que você, a dar limites no uso do seu filho ao digital. Ao contrário do que pode parecer, não é porque a gente não sabe direito como fazer isso que a gente está despreparado. É o contrário. A gente é mais preparado ainda, porque a gente sabe o que é ter uma infância e uma adolescência sem o digital. A gente sabe o que é datilografar, a gente sabe o que é pagar ônibus, que é comprar um quebra-queixo com vale transporte,
enfiar uma ficha no orelhão. A gente sabe o que é isso, a gente sabe o que é não ter o que fazer numa viagem de carro, ter que ficar imaginando bicho em nuvem. A gente sabe como é viver a vida desse jeito. E isso precisa ser transmitido para essas crianças, porque o digital ele é inexorável. Ele não vai deixar de existir. Portanto, a minha defesa, minha amiga, não é que as crianças não tenham tela. É como as crianças vão ter acesso a essa tela. Que Uhum. acesso elas terão. Então a gente deve preservar a primeira infância o máximo que a gente puder para que a tela não esteja nessa etapa da vida, porque os danos superam em muito qualquer benefício. Depois, num outro momento que ainda são crianças, a gente tem que mediar o tempo, mediar o conteúdo, mediar a maneira como essa criança usa e, sob nenhuma hipótese, permitir que esse digital roube experiências não digitais. Ou seja, a criança não pode deixar de subir em árvore, ir na praia, brincar na lama para poder jogar no videogame. Isso não pode acontecer, porque está comprovado que isso é ruim. E na adolescência, quando a gente planta bem, a gente vai continuar precisando mediar da mesma maneira. Se a gente faz isso, a gente minora os impactos e os riscos, maximiza o uso útil deste equipamento na nossa vida, porque ele é de fato útil, e a gente consegue produzir um efeito menos danoso do que aqueles que a gente tem visto já agora, de 2012 para cá, ano que meu filho nasceu, os impactos na saúde mental por conta do uso excessivo de tecnologias digitais e fundamentalmente por conta das redes sociais. Então, a gente não pode cegar-se ao fato de que isso existe, mas a gente não pode cruzar os braços e Sim. achar porque que todo mundo faz, está tudo bem. Agora, qual é a grande armadilha? Eu prometo que eu acabo em 2 minutos. Os pais se sentem muito impotentes, né, minha amiga? Porque lutar com uma indústria trilionária que tem o melhor do design, com a melhor da ciência, e eu, como pai, que tenho que dar um jeito de frear esse uso na vida do meu filho, é muito injusto. Por isso eu sou a favor, sim, das regulamentações, por isso eu sou a favor, sim, que os fóruns amplos discutam isso, que as leis sejam feitas, que os marcos regulatórios existam, para auxiliar essas famílias numa luta que é desigual. É uma queda de braço desproporcional porque nós estamos diante de algo que é feito para que a gente engaje, que é feito para que a gente use de maneira desmedida. E quando a gente está falando num cérebro em formação, que é o caso de crianças e adolescentes, o risco se eleva à enésima potência. E é interessante porque a ciência despertou, a neurologia particularmente, e aí já consegue dimensionar numa camada a repercussão disso na formação de uma criança que é do século XXI, mas que é, acima de tudo, um ser humano. Né? Que são muitas perguntas, né, que orbitam em torno desse contexto que a gente tem hoje de tecnologia e de transformação digital e de transformação de todas as coisas. Né? Mas aí você chega com um livro lindo, que é esse do tempo. O tempo que o tempo que é a nossa unidade de vida, de sobrevivência mais relevante, mais cara, né? O tempo que vale muito mais do que dinheiro, o tempo que é o antes, o durante e o depois, o tempo que é um verbo, né? Biblicamente falando, é um verbo. Então, assim, você chega com esse questionamento muito pontual, muito cirúrgico, muito claro. Esse livro nasce a partir de um questionamento de meu filho, por ocasião da festa de aniversário da filha de amigos. Era ainda na pandemia, eu me fantasiei para poder participar da festa e tal, e meu filho ficou muito tocado com aquilo, porque ele viu toda a movimentação da gente fazer uma festa de uma criança pequena online, tudo novo, né? Na pandemia era tudo muito doido, tudo muito ao contrário. E aí ele me faz essa pergunta cirúrgica e diz assim, meu pai, o que é o tempo? E eu não sabia responder, continuo sem saber, e disse a ele, eu não sei, mas vou pensar sobre isso. Quando eu souber, eu te digo. E aí resolvi escrever o livro mais uma vez para ele, para todos nós. A diferença é que esse livro do tempo, ele conversa com a dimensão do tempo, que é uma dimensão muito cara a adultos, idosos, crianças, adolescentes. A nossa relação com o tempo no mundo contemporâneo ela é muito doida, né? Porque é o recurso que a gente menos tem, o que a gente mais precisa. A gente começa a trabalhar às 6:30 da manhã com o smartphone, a gente termina de trabalhar à meia-noite e meia com o smartphone, não tem mais separação da vida privada e da vida profissional. A gente vive apressado, devendo ao tempo, como se a gente estivesse sendo devorado pelo tempo. A gente se impõe uma agenda que a gente não consegue cumprir. A gente não consegue ter tempo de qualidade com os nossos filhos, a gente não consegue ter 20 minutos no dia para manter o corpo saudável, fazer uma atividade física. A gente engole um prato de comida antes de voltar para o trabalho, mas a gente tira uma selfie para publicar, porque senão é como se a experiência não tivesse acontecido.
a gente se relaciona com o tempo de uma maneira muito diferente da que a gente se relacionou há pouco tempo atrás. Se eu comparo a vida do meu filho com 12 anos hoje, com o tempo, e a minha vida quando eu tinha 12 anos, com o tempo, é completamente diferente. Então, o tempo, ele passa a ser uma questão, para além da questão física, para além da questão subjetiva, mas uma questão, eu diria, transcendente. O que que a gente faz dentro do tempo? Como a gente vive o tempo? Quais são as camadas do tempo? O que significa, como eu abri essa semana, minha esposa me trouxe um classificador cheio de coisas do meu filho, bilhetes, cartas e coisas. Eu falei, na hora que eu abri aquilo, eu me transporto para um lugar que é a infância dele, mas que é a minha paternidade, e ao mesmo tempo para a minha própria infância. Me lembro de coisas, isso é uma transcendência, são as dobras do tempo. Então, se a gente fosse falar de todas as dimensões do tempo, a gente teria uma coleção de 50 livros. Então, eu tentei pegar as dimensões mais palatáveis para uma criança de qualquer idade, portanto, pode ser uma criança de 60, de 50 ou de 3 anos, conseguir se relacionar com essa dimensão. E o que o Esteban Vivaldi, o ilustrador, faz de maneira muito genial é contar uma história sobre o tempo dentro do tempo, fazendo uma homenagem à personagem Alice. Então é esse garoto que chuta uma bola, quebra o relógio cuco e ele se pergunta o que é o tempo e ao olhar para dentro do relógio eles fazem uma viagem sobre várias dimensões do tempo. E o que o livro termina dizendo é isso, olha, o tempo ele é tudo, está em tudo, a gente não tem o menor controle sobre ele, mas o que a gente pode pensar é o que que a gente faz dentro do tempo. Então, o que eu queria convidar os seus telespectadores, os seus internautas a pensar é o que cada um de nós está fazendo com o tempo que a gente tem. O que cada um de nós está fazendo com a possibilidade de estar vivo, né? De estar aqui hoje, nesse momento. Então, como a gente vive o nosso presente para que a gente tenha uma chance de projetar um outro futuro? Essa pergunta eu acho uma pergunta crucial para que a gente ache maneiras menos destrutivas, menos violentas, menos beligerantes e mais ritualizadas, mais encantadas, mais transcendentes, para a gente ter as nossas saídas para os nossos grandes dilemas humanos, né? As saídas que a gente tem construído têm sido um pouco, tem flertado um pouco com a barbárie, porque nós estamos criando uma geração de meninos e meninas que olha para um semáforo e não consegue enxergar naquilo um símbolo. Só vê uma circuitaria elétrica que acende e apaga, não vê que aquilo é um emblema de dizer agora eu paro e você passa, depois você passa para eu parar, para que a gente possa achar um jeito de não se matar e não se destruir. Então, pensar sobre um tempo é, de certa maneira, um elogio à nossa humanidade. Gente, ó, o arroba do doutor Alessandro tá aí, tá? A gente está botando aí Alessandro Marim Pietri, mas assim, segue, consome, e principalmente os livros, se ele estiver na sua cidade, não deixa de ir. Mais do que isso, leva para sua escola, leva para sua reunião de pais. E ele é bom presencialmente, porque ele fica respondendo as perguntas dos pais. É a parte ótima. Que, tipo assim, é praticamente personalizado, gente. Entendeu? Quando é que você vai encontrar um escritor que tem a ver com neurologia, porque estudou sobre isso, um psicólogo, tudo. Você é um combo. Doutor Alessandro. Aí, rapidamente, para encerrar, de verdade, porque eu já usei muito seu tempo, falando em tempo, né? Sugestões de filmes que a gente pede para os nossos convidados, e você trouxe uns lindos, As Melhores Coisas do Mundo, que está no Prime Video, né? Que aborda a adolescência, os conflitos, tudo é dica dele, tá, gente? Eu estou só lendo aqui. Como Nossos Pais, esse é muito bom também, né? É muito bom. Também está na Prime Video e que romantiza, fala sobre a questão de romantizar a dor feminina. É muito importante porque as mães, gente, com o arquétipo que a gente tem, elas vão ser muito importantes dentro dessa educação, desse norteamento de vida dos filhos, né? Porque elas estão, fico dizendo que a voz feminina é a voz do século XXI. Vocês anotem o que eu estou falando. Aí tem a família Berrier no Globoplay, o filme A Família, isso eu não conheço, aborda o cotidiano de conflitos, de encontros entre pessoas surdas, olha que incrível, e ouvintes e seus laços familiares. Nossa, é bem eclético tudo. Para o dia nascer feliz, esse documentário tinha que estar, né? Eu tinha que sugerir. Se você quiser comentar algum, eu deixo, tá? São todos Criança, filmes que alma do negócio. Gente, é muito. Tem que publicar tudo nas nossas redes, essas dicas. Porque são dicas do doutor Alessandro Mário Pietri. Você tem noção do que é essa dica? Entendeu? O começo da vida
E isso são todos filmes que são ou documentários ou filmes, né, que não são documentários, mas são de vários tempos, de lugares diferentes. Claro que eu tentei priorizar mais a nossa produção local, mas são filmes que eu acho super tocantes no sentido da gente repensar as relações entre pais e filhos, a relação com a educação, e também para falar desse futuro, desse mundo, de que mundo a gente está construindo, quais são as narrativas que a gente tem para pensar o nosso futuro. Eu acho que quem assistir não vai se arrepender, são obras-primas, todos eles, Maravilhoso. e vale muito a pena. E também vale para a gente ter outros repertórios, né, gente? Narrativa é pessoal, mas assim, os repertórios você vai vendo e tem tantos insights, se você dedica tempo a ouvir outras vozes, esse é um caminho de ver outros filmes, né? Com- Você me fez pensar numa coisa aqui. O Chico Buarque ele tem uma frase que diz assim: saibam que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Então eu acho que num momento tão obscuro como a gente está vivendo, onde a gente está numa névoa, que a gente não sabe exatamente para onde a gente vai dar, recorrer aos artistas é muito útil para que a gente possa ver na escuridão. Para que a gente possa, junto com esses caras que veem o que a gente não alcança, entender como essa transformação de paradigma está se dando e bebendo dessa fonte a gente consiga reconstruir também a nossa existência. Bem pensado, bem pensado. Ótima lembrança essa do Chico. Olha, muito obrigada. Foi incrível a entrevista. Se você não tivesse sua agenda tão lotada, você ia estar todo mês aqui no nosso programa, falando sobre várias coisas que eu fico pensando o que eu não perguntei. Gente, o que eu não sei, o que eu não perguntei, é um mundo a ser explorado. Eu tenho certeza que você é internauta e telespectador também, né? Então, assim, foi um bom ponto de partida. A gente vai virar best friend, né, doutora? Vamos. E É, e conte comigo, conte comigo. a gente tem que trazer ele para cá também de novo, porque já faz tempo que ele veio aqui. Ele está mais incrível ainda, está mais insuportável, com mais perguntas para a gente. Muito obrigada pela entrevista, uma honra. Obrigada pelo seu tempo também, acima de tudo, tá bom? Agradeço o convite, a inteligência das suas perguntas, a maneira como vocês organizaram a pauta. Muito obrigado.